Olá, boa quarta-feira! Hoje no nosso Devocional em Família, nós vamos falar sobre a adoração que agrada a Deus. Bem, o texto então que nós vamos usar hoje para a nossa reflexão se encontra em Deuteronômio, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e do 11 ao 16. Isabela, você pode ajudar a gente na leitura? Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto vivem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre as tribos por ali, pôr o seu nome e a sua habitação. Para lá, vocês deverão ir, então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, e vocês levarão tudo que eu ordenar a vocês: holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo que tiverem prometido em voto do Senhor. Regozijem-se ali, perante o Senhor, o seu Deus, vocês e seus filhos e filhas, os seus servos e suas servas, e os levitas que vivem nas cidades de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade a vocês. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor Deus escolher, numa das suas tribos, e ali ponham em prática tudo que eu ordenar a vocês. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção do Senhor, o seu Deus, der a vocês. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro poderá comê-la, mas não poderão comer o sangue, derrame-no no chão como se fosse água. Bem, o texto então de Deuteronômio 12, ele fala sobre a adoração a Deus. E ele traz um conjunto de ordenanças ao povo de Israel para que eles observassem, para que eles cumprissem em relação à adoração. Talvez você vai falar assim, né? Nossa, mas um texto do Velho Testamento com algumas regras que já não fazem mais sentido para a gente hoje, falar deles, será que traz algum sentido para mim? Sim. E é justamente esse o nosso objetivo ao trazer esse texto do Velho Testamento, para que a gente possa entender a riqueza do princípio que Deus está estabelecendo por meio dessas ordenanças. Olhar para essas ordenanças sem entender o contexto em que Deus está falando com esse povo talvez perder muito daquilo que Deus está comunicando. A gente precisa lembrar que Deus está falando com um povo que é um povo simples, um povo que era escravo até pouco tempo atrás, e um povo que era um povo nômade, um povo peregrino. E esse povo era um povo essencialmente agropastoril. Então, Deus está usando elementos do cotidiano, da vida comum desse povo, para comunicar os seus princípios. Então, falar de animais e falar dessas coisas do cotidiano para eles fazia sentido muito forte para esse povo. Então, baseado nisso, nessas ordenanças, eu queria destacar aqui alguns princípios, 4 princípios, né, que Deus está dando a esse povo a respeito da adoração por meio dessas ordenanças. O primeiro princípio da adoração que Deus está deixando claro para eles é que a adoração requer conhecer da palavra de Deus e requer também de cumprir os seus mandamentos, as suas ordenanças. Isso ele já deixa claro no primeiro versículo, né, onde ele diz, olha, cuidem de cumprir todos os meus decretos e as minhas ordenanças. Deus, então, deixa claro que para que a gente possa adorar a Ele, é necessário que a gente submeta o nosso coração a conhecer da sua palavra, submeta o nosso coração
a obedecer a sua palavra e submeta o nosso coração à sua vontade. Ninguém que não esteja disposto a conhecê-lo, a conhecer da sua palavra, a obedecer e praticar aquilo que Deus manda, estará em condições de adorá-lo. Jesus deixa isso claro também lá em João 14, quando ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, ele será amado também por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Portanto, o conhecer de Deus e o obedecer a sua palavra, dispor a nossa mente, o nosso coração, a observar a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração, em aplicá-la na nossa vida, de fato é o princípio primeiro para uma adoração verdadeira a Deus. Talvez você se pergunte assim, mas será que isso estava claro para eles? Sim, isso era algo claro. Se a gente observar lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 22 a 23, a gente vai ver que Samuel, ele repreende Saul justamente nesta questão. Saul tenta argumentar com Samuel depois de ter desobedecido a Deus, dizendo, não é que eu desobedeci, eu queria trazer espólios de guerra, foi o que ele fez, né? Ele trouxe contra a vontade de Deus, e ele disse que trouxe para que ele pudesse oferecer sacrifícios e holocaustos, né? Que é uma oferta, um sacrifício totalmente queimado ao Senhor. E então Samuel rapidamente o repreende e diz assim, o texto bíblico: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Portanto, para aquele povo era muito claro que o princípio de Deus, do obedecer a sua palavra, observar a sua palavra e sujeitar-se aos seus mandamentos, era um princípio fundamental para a adoração. Nada valia cumprir rituais ou cumprir exigências da lei sem que de fato o seu coração não estivesse disposto a obedecer, a observar e a seguir aquilo que eram os decretos e os desígnios de Deus. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio está no versículo 2 e 3, onde adorar a Deus implica em retirar os ídolos que a gente encontra à medida que a gente vai progredindo na nossa fé. A recomendação de Deus para o povo era essa: olha, vocês vão tomar essa terra e ao entrar nela, vocês vão encontrar referências de adoração idólatra, referências de culto idólatra em muitos lugares. Nos montes, nos lugares altos, debaixo das árvores. Então, em todos esses, vocês vão destruir essas referências de idolatria. Na verdade, no final do versículo 3, ele diz, olha, até o nome desses ídolos vocês vão apagar dessa terra. Deus, de fato, rejeita e Deus tem realmente repulsa contra a idolatria. Deus é o único Deus que deve ser adorado. Por isso, esse princípio é o princípio que ainda hoje vale para nós. Certa vez um teólogo reformador, né, da época da Reforma, ele disse algo que é verdadeiro. Ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é mesmo. Se a gente sondar o nosso coração, à medida da nossa jornada da vida, a gente vai ver que por muito pouco, e às vezes sem perceber, nós vamos colocando o nosso coração, a nossa confiança, a nossa esperança em coisas, em pessoas, em circunstâncias, em carreira, em profissão, em poder, em recursos materiais, em diversas coisas, em filhos, em marido, em esposa. E quando a gente percebe, nós estamos reivindicando deles aquilo que de fato eles não podem nos dar. E quando essas coisas são abaladas e a nossa confiança nessas coisas ela é rachada, nosso mundo desaba. Então, é muito importante esse princípio da idolatria. Nós devemos
sondar o nosso coração, identificar se nós não temos, de fato, ocupado o lugar de Deus com coisas, com crenças, com atos religiosos, com exigências ou com algo ou alguma coisa ou alguém que está tomando o lugar de Deus. Para isso acontecer, basta que a nossa energia, o nosso pensamento seja consumido com essas coisas. Então é importante a gente sondar o nosso coração. Para uma adoração sincera, essa adoração tem que ser livre de ídolos. E os ídolos que nós adoramos, eles às vezes estão escondidos no nosso coração, nos nossos desejos, nas nossas intenções, naquilo que ocupa o nosso pensamento, a nossa mente. O terceiro princípio é que a adoração ela requer uma atitude de gratidão e não de troca ou de superstição. Você vai encontrar isso no versículo 4, onde Deus deixa claro aos israelitas: olha, vocês não vão me adorar como os pagãos adoram os deuses deles. Como é que os pagãos adoravam seus deuses? Por meio de atos ou cerimônias de troca. Ou eles buscavam fazer coisas para que os seus deuses não ficassem irados com eles. Ou fazer coisas para que agradassem aos seus deuses. Ou de forma supersticiosa fazer algumas coisas por acreditar que fazendo A ou B, o Deus deles iria ser mais benevolente ou menos irado com eles. Mas Deus está dizendo muito claramente aqui: não é assim que vocês vão me adorar. Vocês não vão me adorar para que eu seja mais bonzinho ou menos bonzinho. A adoração é uma resposta de um coração grato a Deus. Isso está muito claro ao observarmos o Salmo 50. É um salmo de Asaf, eu queria ler ele com você, do versículo 7 em diante. Asaf diz assim: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Versículo 14. E o último versículo 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Olha que texto precioso. O salmista aqui entende a lei de Deus, reconhece que não são os muitos sacrifícios ou os holocaustos que Deus está procurando ou que Deus está interessado, mas na motivação do coração em fazê-lo, mas num coração correto diante de Deus, um coração grato. Ele então clama e coloca de uma forma muito forte para o povo de Israel que Deus está dizendo assim: olha, eu não acuso vocês pelos sacrifícios e holocaustos que vocês estão sempre me oferecendo. Não é esse o ponto. Vocês estão fazendo, vocês estão cumprindo a regra. Porém, vocês não estão fazendo conforme aquilo que é necessário. Vocês não estão fazendo isso de coração. Vocês estão fazendo isso para cumprir simplesmente uma tabela, uma regra. E Deus está dizendo então aqui nesse belo salmo que o que importa de fato é que a gente tenha um coração grato diante do Senhor ao oferecer ofertas, sacrifícios, dízimos, o que quer que seja. Deus não está se importando de fato apenas com o ritual em si, com a regra, mas Deus está se importando também com o coração, com a nossa motivação. Então, enquanto os pagãos adoravam por superstição, os pagãos adoravam por medo ou para tentar de alguma forma fazer com que o Deus deles ficasse mais favorável, não é esse o motivo pelo qual nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus em resposta ao que Deus fez por nós, em gratidão ao que Deus é e representa na nossa vida.
por entendermos e conhecermos a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, nós nos voltamos a Ele em adoração com o coração grato por aquilo que Ele fez. E é muito interessante, então, o versículo 23 que diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Esse é lindo, esse versículo que fala sobre a salvação do Senhor. Muito bem. E o último princípio da adoração, que nós vamos ver nesse texto de Deuteronômio 12, é a adoração a Deus requer um coração inclinado a Deus. Isso a gente vai ver lá no versículo 8 e no versículo 13. A gente nem leu o versículo 8, né? Nós pulamos um trecho aqui do capítulo 12, mas vale a pena você ler ele todo. Diz assim o versículo 8: vocês não agirão como estamos agindo aqui. Cada um faz o que bem entende. Olha só, Deus está falando para eles que eles não devem agir como fazem lá antes de entrar e possuir a terra. A ordem é agora, vocês não vão mais ficar fazendo do jeito de vocês. Olha o versículo 13. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Então, Deus está deixando claro com eles que eles precisam agora ter o coração inclinado para Deus. Não é mais do meu jeito, do jeito que eu quero, ou simplesmente, Deus recebe aí, estou fazendo e se eu quiser bem, se eu não quiser, amém. Muito pelo contrário. Deus está querendo que o nosso coração esteja alinhado ao dele, que a gente esteja na mesma página que ele para adorá-lo. Então, a gente pode ver isso lá no Salmo 51, versículo 16 a 19. Davi é quem fala, profere esse salmo e diz assim, versículo 15 em diante: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Portanto, Davi reconheceu na lei de Deus que o ponto principal não eram os sacrifícios, o ponto principal não eram os holocaustos e as ofertas, mas o ponto principal era o coração inclinado a Deus, um coração quebrantado e contrito, um espírito humilhado na presença de Deus, reconhecendo quem é, reconhecendo a sua pequenez, a sua imperfeição, o seu pecado, sua condição de distante de Deus, de não merecedor de Deus. Mas esse coração assim, Deus não rejeita. Deus está deixando muito claro para o povo de Israel que não era para ele adorar a Deus de qualquer jeito. E é muito interessante, às vezes eu vejo a gente querendo fazer um culto ou prestar uma adoração ao Senhor e a gente não se atenta a algumas questões importantes. Ou será que Deus de fato está sendo o alvo e o objetivo do meu culto? É a Ele que eu quero de fato engrandecer, adorar, reconhecer quem Ele é e reconhecer quem eu sou? A adoração requer isso. 4 princípios então que nós podemos ver aqui nesse rico texto de Deuteronômio capítulo 12. Primeiro, que a adoração requer conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e obedecer aos seus mandamentos. O segundo princípio, você deve sondar se você não tem ídolos, se você não está fabricando ídolos, se não tem algum lugar escondido no teu coração, onde de fato repousa tua esperança, onde de fato você está confiando mais do que confia no Senhor. Terceiro lugar, nós não devemos adorar a Deus como uma barganha, como uma troca, ou adorar a Deus como um ato de superstição. Mas nós devemos adorar a Deus como um ato de gratidão. O nosso coração deve ser grato a Ele. E por último, quarto lugar, a nossa adoração ao Senhor, ela requer um coração que esteja inclinado a Deus, que reconheça a sua pequenez, que reconheça que Ele é um pecador, não merecedor da graça, não merecedor do perdão de Deus e que Deus é doador. Um coração assim está sempre disposto a perdoar, porque foi muito perdoado. Um coração assim está sempre disposto a dar,
porque recebeu muito mais do que merecia. Que Deus te dê um coração de um adorador. Que os 4 princípios fiquem para que você possa meditar nessa manhã e que eles façam o seu coração, de fato, estar mais alinhado com a vontade de Deus. Deus te abençoe, te dê um bom dia na sua presença.